João Bunyan, o sonhador imortal, 1628-1688. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna, a prisão de Bedford. Ali, deitei-me para descansar. Em breve adormeci e tive um sonho. Vi um homem coberto de andrajos, de pé, e com as costas voltadas para a sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. Faz 3 séculos que João Bunyan assim iniciou o seu livro O Peregrino. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar de que ele é, de fato, o sonhador imortal. Estando ele morto, ainda fala. Contudo, enquanto miríades de crentes conhecem o Peregrino, poucos conhecem a história da vida de oração desse valente pregador. Bunyan, na sua obra Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, nos informa que seus pais, apesar de viverem em extrema pobreza, conseguiram ensiná-lo a ler e escrever. Ele mesmo intitulou-se o Principal dos Pecadores. Outros atestam que, mesmo em sua impiedade, jamais foi beberrão ou imoral. Contudo, casou-se com uma moça de família, cujos membros eram crentes fervorosos. Bunyan era funileiro e, como acontecia com todos os funileiros, era paupérrimo. Ele não possuía nem um prato nem uma colher, apenas 2 livros: O Caminho do Homem Simples para os Céus e A Prática da Piedade, obras que seu pai, ao falecer, lhe deixara. Apesar de Bunyan achar algumas coisas que lhe interessavam nesses 2 livros, somente nos cultos é que se sentiu convicto de estar no caminho para o inferno. Descobre-se nos seguintes trechos, transcritos de Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, como ele lutava em oração no tempo da sua conversão. Veio-me às mãos uma obra dos Hunters, livro estimado por alguns doutores. Não sabendo julgar os méritos dessas doutrinas, dediquei-me a orar desta maneira: Ó Senhor, não sei julgar entre o erro e a verdade. Senhor, não me abandones por aceitar ou rejeitar essa doutrina cegamente. Se ela for de ti, não me deixes desprezá-la. Se for do diabo, não me deixes abraçá-la. Louvado seja Deus! Ele que me dirigiu a clamar, desconfiando da minha própria sabedoria. Ele mesmo me guarda do erro dos Hunters. A Bíblia já era para mim muito preciosa nesse tempo. Enquanto me sentia condenado às penas eternas, admirei-me de como o próximo se esforçava para ganhar bens terrestres, como se esperasse viver aqui eternamente. Se eu pudesse ter a certeza da salvação da minha alma, como me sentiria rico, mesmo que não tivesse mais para comer a não ser feijão. Busquei ao Senhor orando e chorando, e do fundo da alma clamei: Ó Senhor, mostra-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras, como um eco: Eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz, e ao acordar, no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou: Amei-te enquanto vivias no pecado. Amei-te antes, amo-te depois, e amar-te-ei por todo sempre. Certa manhã, enquanto tremia na oração, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para me sossegar, ele me deu esta frase: A minha graça te basta. O meu entendimento foi tão iluminado como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim, pelo telhado da casa, e me dirigisse essas palavras. Voltei para casa chorando, transbordando de gozo e humilhado até o pó. Contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta, de repente essas palavras entraram na minha alma: Tua justiça está nos céus. E parecia que, com os olhos da alma, via Jesus Cristo à destra de Deus, permanecendo ali como minha justiça. Vi, além disso, que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor, nem que a prejudica, porque a minha justiça é o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. As cadeias, então, caíram-me das pernas. Fiquei livre das angústias. As tentações perderam a força. O horror da severidade de Deus não mais me perturbava, e voltei para casa regozijando-me na graça e no amor de Deus. Não achei na Bíblia a frase: Tua justiça está nos céus, mas achei o qual para nós
foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. E vi que a outra frase era verdade. Enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho das Escrituras penetrou no meu espírito com poder. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Assim, fui levantado para as alturas, e me achei nos braços da graça e misericórdia. Antes temia a morte, mas depois clamei: quero morrer. A morte tornou-se para mim uma coisa desejável. Não se vive verdadeiramente antes de passar para outra vida. Oh, pensava eu, esta vida é apenas um sonho em comparação à outra. Foi nessa ocasião que as palavras herdeiros de Deus se tornaram tão cheias de sentido que eu não tenho como explicá-las aqui nesse mundo. Herdeiros de Deus. O próprio Deus é a porção dos santos. Isso vi e disso me admirei, contudo, não posso contar o que vi. Cristo era um Cristo precioso na minha alma. Era o meu gozo, a paz e o triunfo por Cristo eram tão grandes que tive dificuldade em conter-me e ficar deitado. Bunyan, ainda que lutando para sair da escravidão do vício do pecado, não fechava a alma aos perdidos, que ignoravam os horrores do inferno. Acerca disto, ele escreveu: percebi pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos e dons, mas antes que despertem esses dons. Dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de entranhas e compaixão pela alma do próximo, e me enviou a esforçar-me grandemente para falar uma palavra que Deus pudesse usar para apoderar-se da consciência e despertá-la. Nisso, o bom Senhor respondeu ao apelo de seu servo, e o povo começou a mostrar-se comovido e angustiado de espírito ao perceber o horror do seu pecado e a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. De coração, clamei a Deus com grande insistência que ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma. De fato, disse repetidamente ao Senhor que, se o meu enforcamento perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los e confirmá-los na verdade, eu aceitaria alegremente. O maior anelo em cumprir meu ministério era o de entrar nos lugares mais escuros do país. Na pregação, realmente sentia dores de parto para que nascessem filhos para Deus. Sem fruto, não ligava importância a qualquer louvor aos meus esforços. Com fruto, não me importava com qualquer oposição. Os obstáculos que Bunyan tinha de encarar eram muitos e variados. Satanás, vendo-se grandemente prejudicado pela obra desse servo de Deus, começou a levantar barreiras de todas as formas. Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto de seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando, certa vez, um dos ouvintes lhe disse que pregara um bom sermão, ele respondeu: não precisa dizer-me isso. O diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair da tribuna. Então, o inimigo das almas suscitou calúnias e boatos em todo o país, a fim de induzi-lo a abandonar seu ministério. Chamavam-no de feiticeiro, jesuíta, cangaceiro, e afirmavam que vivia amancebado, que tinha 2 esposas e que os seus filhos eram ilegítimos. Quando o maligno falhou em todos esses planos de desviar Bunyan do seu ministério glorioso, seus opositores denunciaram-no por não observar os regulamentos dos cultos da igreja oficial. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua, recusando terminantemente a revogação da sentença, apesar de todos os esforços de seus amigos e dos rogos de sua esposa. Tinha de ficar preso até se comprometer a não mais pregar. Acerca de sua prisão, ele diz: nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões como depois de ser encerrado, fortalecendo-me tão ternamente com esta ou aquela escritura, até me fazer desejar, se fosse lícito, maiores provações para receber maiores consolações. Antes de ser preso, eu previ o que aconteceria, e 2 coisas ardiam no coração acerca de como poderia encarar a morte, se chegasse a tal ponto. Fui dirigido a orar pedindo a Deus que me fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda a fortaleza e longanimidade, dando com alegria graças ao Pai. Quase nunca orei durante o ano que precedeu minha prisão, sem que essa escritura me entrasse na mente,
e eu compreendesse que, para sofrer com toda a paciência, devia ter toda a fortaleza, especialmente para sofrer com alegria. A segunda consideração foi na passagem que diz: Mas nós temos tido dentro de nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, porém em Deus que ressuscita os mortos. Cheguei a ver por essa escritura que, se eu chegasse ao ponto de sofrer como devia, primeiramente tinha de sentenciar à morte todas as coisas que pertencem à nossa vida, considerando-me a mim mesmo, minha esposa, meus filhos, a saúde, os prazeres, tudo, enfim, como mortos para comigo e eu morto para com eles. Resolvi, como Paulo disse, não olhar para as coisas que se veem, mas sim para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. E compreendi que, se eu fosse prevenido apenas de ser preso, poderia, de improviso, ser chamado também para ser açoitado ou amarrado ao pelourinho. Ainda que esperasse apenas esses castigos, não suportaria o castigo de desterro. Mas a melhor maneira para passar os sofrimentos seria confiar em Deus, quanto ao mundo vindouro. Quanto a este mundo, devia considerar o sepulcro como minha morada, estender o meu leito nas trevas e dizer à corrupção: Tu és meu pai, e aos vermes: Vós sois minha mãe e minha irmã. Jó, capítulo 17, versículos 13 e 14. Contudo, apesar desse auxílio, senti-me um homem cercado de fraquezas. A separação da minha esposa e de nossos filhos aqui na prisão torna-se, às vezes, como se fosse a separação da carne dos ossos. E isto não somente porque me lembro das tribulações e misérias que meus queridos têm de sofrer, especialmente a filhinha cega. Minha pobre filha, quão triste é a tua porção neste mundo. Serás maltratada, pedirás esmolas, passarás fome, frio, nudez e outras calamidades. Oh, os sofrimentos da minha ceguinha quebrar-me-iam o coração aos pedaços. Eu meditava muito também sobre o horror ao inferno dos que temiam a cruz, a ponto de se recusarem a glorificar a Cristo, suas palavras e leis perante os filhos dos homens. Além do mais, pensava sobre a glória que ele preparara para os que, em amor, fé e paciência, testificavam dele. A lembrança destas coisas servia para diminuir a mágoa que sentia ao lembrar-me de que eu e meus queridos sofríamos pelo testemunho de Cristo. Nem todos os horrores da prisão abalaram o espírito de João Bunyan. Quando lhes ofereciam a sua liberdade sob a condição de ele não pregar mais, respondia: Se eu sair hoje da prisão, pregarei amanhã, com o auxílio de Deus. Mas se alguém pensar que, afinal de contas, João Bunyan era apenas um fanático, deve ler e meditar sobre as obras que nos deixou. Graça abundante ao principal dos pecadores, chamado ao ministério, o peregrino, a peregrina, a conduta do crente, a glória do templo, o pecador de Jerusalém é salvo, as guerras da famosa cidade de alma humana, a vida e a morte de homem mau, o sermão do monte, a figueira infrutífera, discursos sobre oração, o viajante celestial, gemidos de uma alma no inferno, a justificação é imputada, entre outros. Passou mais de 12 anos encarcerado. É fácil dizer que foram 12 longos anos, mas é difícil conceber o que isso significa. Passou mais da quinta parte da sua vida na prisão, na idade de maior energia. Foi um quacre, chamado Whitehead, que conseguiu a sua libertação. Depois de liberto, pregou em Bedford, Londres e muitas outras cidades. Era tão popular que foi alcunhado de Bispo Bunyan. Continuou seu ministério fielmente até a idade de 60 anos, quando foi atacado de febre e faleceu. O seu túmulo é visitado por dezenas de milhares de pessoas. O orador, o escritor, o pregador, o professor da escola dominical e o pai de família, cada um conforme o seu ofício, podem lucrar grandemente com o estudo do estilo e méritos de seus escritos, apesar de ele ter sido apenas um humilde funileiro sem instrução. Mas como se pode explicar o maravilhoso sucesso de Bunyan? Como pode um iletrado pregar como ele pregava
e escrever num estilo capaz de interessar à criança e ao adulto, ao pobre e ao rico, ao douto e ao indouto. A única explicação do seu êxito é que ele era um homem em constante comunhão com Deus. Apesar de seu corpo estar preso no cárcere, a sua alma estava liberta, porque foi ali, numa cela, que John Bunyan teve as visões descritas nos seus livros. Visões muito mais reais do que os seus perseguidores e as paredes que o cercavam. Depois de desaparecerem os perseguidores da terra e as paredes virarem pó, o que Bunyan escreveu continua a iluminar e alegrar todas as terras e gerações. O que vamos citar mostra como Bunyan lutava com Deus em oração. Há na oração o ato de desvelar a própria pessoa, de abrir o coração perante Deus, de derramar afetuosamente a alma em pedidos, suspiros e gemidos. Senhor, disse Davi, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Salmo capítulo 38, versículo 9. E outra vez, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim, derramo a minha alma. Salmos, capítulo 42, versículos 2 ao 4. Note, derramo a minha alma. É um termo demonstrativo de que, em oração, sai a própria vida e toda a força para Deus. Em outra ocasião, escreveu: as melhores orações consistem, às vezes, mais em gemidos do que em palavras, e estas palavras não são mais que a mera representação do coração, vida e espírito de tais orações. Como ele insistia e importunava em oração a Deus, fica claro no trecho seguinte. Eu te digo, continua a bater, chorar, gemer e prantear. Se ele se não levantar para te dar porque és teu amigo, ao menos por causa da tua importunação, levantar-se-á para dar-te tudo o que precisares. Sem contestação, o grande fenômeno da vida de John Bunyan consistia no seu conhecimento íntimo das Escrituras, as quais amava, e na perseverança em oração ao Deus que adorava. Se alguém duvidar de que Bunyan seguia a vontade de Deus nos 12 longos anos que passou na prisão de Bedford, deve lembrar-se de que esse servo de Cristo, ao escrever O Peregrino, atrás das grades, pregou um sermão que já dura quase 3 séculos e que hoje é lido em 140 línguas. É o livro de maior circulação depois da Bíblia. Sem tal dedicação, não seria possível conseguir o incalculável fruto eterno desse sermão pregado por um funileiro cheio da graça de Deus. Nota: Quakre, forma aportuguesada de Quakers, como eram mais conhecidos os membros da Sociedade dos Amigos, nome de uma comunidade de cristãos protestantes surgida no século XVII. No início, eram seguidores de um pregador leigo, o inglês George Fox, que, em 1647, começou a pregar a doutrina de Cristo dentro. Todas as pessoas podem sentir a palavra de Deus em suas almas, caso se esforcem para ouvi-la. Interpretavam literalmente as palavras de Jesus Cristo nas Escrituras. Eram contra prestar juramentos e contra a guerra. Destacavam-se sempre pela solidariedade. Em 1947, os comitês britânico e americano de socorro Quaker Internacional receberam o Prêmio Nobel da Paz. Enciclopédia em Carta. Jonathan Edwards, o grande avivalista, 1703-1758. Há 2 séculos, o mundo fala do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam aos bancos pensando que iam cair no fogo eterno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para contemplarem as glórias do céu e a realidade do castigo que está bem perto dos que se encontram afastados de Deus. Jonathan Edwards, entre os homens, era o vulto maior nesse avivamento, intitulado, na ocasião, Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor
para o desenvolvimento maior do intelecto e, sem qualquer interesse próprio, de deixar o Espírito Santo usar o mesmo intelecto como instrumento nas suas mãos. Amava a Deus não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Sua mente prodigiosa apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, sua alma era, de fato, um santuário do Espírito Santo. Sob aparente calma exterior, ardia nele o fogo divino, como um vulcão. Os crentes atuais devem a esse herói, graças à sua perseverança em orar e estudar sob a direção do Espírito, a volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva. Grande foi o fruto da dedicação do lar em que Edwards nasceu e se criou. Seu pai foi o amado pastor de uma só igreja durante um período de 64 anos. Sua piedosa mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Das 10 irmãs de Jonatas, 4 eram mais velhas do que ele e 6 mais novas. Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo e que se tornasse grande perante o Senhor. Não somente oravam assim, fervorosa e constantemente, mas mostravam-se igualmente zelosos em criá-lo para Deus. As orações, à volta da lareira, os estimularam a se esforçarem, e seus esforços redobrados os motivaram a orar mais fervorosamente. O ensino religioso e permanente resultou em Jonatas conhecer intimamente a Deus, quando ainda criança. Quando Jonatas tinha 7 ou 8 anos, houve um despertamento na igreja de seu pai, e o menino acostumou-se a orar sozinho, 5 vezes, todos os dias, e a chamar outros da sua idade para orarem com ele. Citamos aqui as suas palavras sobre esse assunto. A primeira experiência de que me lembro de sentir no íntimo a delícia de Deus e das coisas divinas foi ao ler as palavras de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Sentia a presença de Deus até arder o coração e abrasar a alma de tal maneira que não sei descrevê-la. Gostava de passar o tempo olhando para a lua e, de dia, contemplar as nuvens e os céus. Passava muito tempo observando a glória de Deus, revelada na natureza, e cantando as minhas contemplações do Criador e Redentor. Antes, me sentia demasiado assombrado ao ver os relâmpagos e ouvir o troar do trovão. Porém, mais tarde, eu me regozijava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Antes de completar 13 anos, iniciou seu curso em Yale College, onde, no segundo ano, leu atentamente Ensaios sobre o Entendimento Humano, a famosa obra de Locke. Vê-se, nas suas próprias palavras acerca dessa obra, o grande desenvolvimento intelectual do moço. Achei mais gozo nisso do que o mais ávido avarento em ajuntar grandes quantidades de ouro e prata de tesouros recém-adquiridos. Edwards, antes de completar 17 anos, diplomou-se no Yale College, com as maiores honras. Sempre estudava com esmero, mas também conseguia tempo para meditar na Bíblia diariamente. Depois de diplomar-se, continuou seus estudos em Yale durante 2 anos e foi então separado para o ministério. Foi nessa altura que seu biógrafo escreveu acerca de seu costume de dedicar certos dias para jejuar, orar e examinar-se a si mesmo. Acerca da sua consagração, com a idade de 20 anos, Edwards escreveu: "Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo o que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando, assim, uma batalha com o mundo, a carne e Satanás, até o fim da vida." Alguém assim se referiu a Jonatas. Sua constante e solene comunhão com Deus, em secreto, fazia com que o rosto dele brilhasse perante o próximo, e sua aparência, semblante, palavras e todo o seu comportamento eram acompanhados de serenidade, gravidade e solenidade. Aos 24 anos, casou-se com Sarah Pierrepont, filha de um pastor, e desse enlace nasceram, como na família do pai de Edwards, 11 filhos.
Por ocasião do grande despertamento, ao lado de Jonatas Edwards, estava o nome de Sarah Edwards, sua fiel esposa e ajudadora em tudo. Tal qual seu marido, ela nos serve como exemplo de rara intelectualidade. Profundamente estudiosa, inteiramente entregue ao serviço de Deus, ela era conhecida por sua santa dedicação ao lar, pelo modo de criar seus filhos e pela economia que praticava, movida pelas palavras de Cristo, para que nada se perca. Mas, antes de tudo, tanto ela como seu marido eram conhecidos por suas experiências com a oração. Faz-se menção, destacada, de um período de 3 anos, especialmente, durante o qual, apesar de gozar de perfeita saúde, ficava repetidas vezes sem forças por causa das revelações do céu. A sua vida inteira foi de intenso gozo no Senhor. Jonatas Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Sua esposa também o acompanhava na oração, diariamente. Depois da última refeição, ele deixava toda a lida a fim de passar 1 hora com a família. Mas que doutrinas a igreja havia esquecido e que Edwards começou a ensinar e a observar de novo com manifestações tão sublimes? Basta uma leitura superficial para descobrir que a doutrina a qual deu mais ênfase foi a do novo nascimento, apresentando-a como uma experiência certa e definida, em contraste com a ideia da Igreja Romana e de várias denominações. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feitos por Edwards sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem a verdade das Escrituras. O foco de seus sermões era de que toda a boca ficará fechada no dia do juízo, e que não há coisa alguma que, por um momento, evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. É impossível avaliar o grau do poder de Deus derramado para despertar milhares de almas para a salvação, sem primeiro nos lembrarmos das condições das igrejas da Nova Inglaterra e do mundo inteiro nessa época. Quem até hoje não se admira do heroísmo dos puritanos que colonizaram as florestas da Nova Inglaterra? Passara, porém, essa glória e a igreja, indiferente e cheia de pecado, encontrava-se face ao maior desastre. Parecia que Deus não queria abençoar a obra dos puritanos, obra que existiu unicamente para a sua glória. Por isso, no mesmo grau em que havia coragem e ardor entre os pioneiros, houve entre os filhos perplexidade e confusão. Se não pudessem alcançar de novo a espiritualidade, só lhes restava esperar o juízo dos céus. O famoso sermão de Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, merece menção especial. O povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito diante dos 5 pregadores que estavam presentes. Jonatas Edwards foi escolhido para pregar. Era homem de 2 metros de altura, seu rosto tinha aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Sem quaisquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando o manuscrito na outra mão, falava com voz monótona. Discursou sobre o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, ao tempo em que resvalara o seu pé. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava, por um momento, que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus, que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno, que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e, com a permissão de Deus, pronto a transformar-se em fornalha de fogo e enxofre, e que somente a vontade do Deus indignado os guardava da morte instantânea. Prosseguiu então, aplicando o texto ao auditório. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruídos e vos tornaríeis como a palha da eira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno
mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento para deixá-lo cair depois, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se alguns de vós, com saúde e calmamente sentados aí nos bancos, passarem para lá antes de amanhã. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que, até aquela hora, confiavam na sua própria justiça. Esperavam que, a qualquer momento, o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado, e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Tais vitórias contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. Edwards não abandonara nem deixara de gozar os privilégios das orações, costume que vinha desde a meninice. Continuou a frequentar também os lugares solitários da floresta, onde podia ter comunhão com Deus. Como exemplo, citamos a sua experiência com a idade de 34 anos, quando entrou na floresta a cavalo. Lá, prostrado em terra, foi-lhe concedido ter uma visão tão preciosa da graça, amor e humilhação de Cristo como mediador, que passou 1 hora vencido por uma torrente de lágrimas e pranto. Como era de esperar, o maligno tentou anular a obra gloriosa do Espírito Santo no grande despertamento, atribuindo tudo ao fanatismo. Em sua defesa, Edwards escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faz coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, falta de forças. De fato, é natural esperar, ao nos lembrarmos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas aconteçam. Assim falam as Escrituras. Do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo. Do salmista, que exclamou sob a convicção do pecado: envelheceram os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Salmos, capítulo 32, versículo 3. Dos discípulos que, na tempestade do lago, clamaram de medo. Da noiva do Cântico dos Cânticos, que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. Certo é que na Nova Inglaterra começou, em 1740, um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igualmente certo que este movimento se iniciou não com os sermões célebres de Edwards, mas com a firme convicção deste de que há uma obra direta que o Espírito Divino faz na alma humana. Note-se bem, não foram seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns como George Whitefield, mas, sim, a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que, começando em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e a Inglaterra. No meio de uma época da maior decadência, a Igreja de Cristo, entre a população escassa da Nova Inglaterra, despertou e foram arrebatadas de 30 a 50 mil almas do inferno, durante um período de 2 a 3 anos. No meio das suas lutas, sem ninguém esperar, a vida de Jonathan Edwards foi tirada da terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábil médico foi chamado da Filadélfia para inocular os estudantes. O nosso pregador e 2 de suas filhas foram também vacinados. Na febre que resultou, as forças de nosso herói diminuíram gradualmente até que, 1 mês depois, faleceu. Assim diz um de seus biógrafos. Em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que as desenvolvamos, sob a direção do Espírito Santo, e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso.
João Wesley, A Tocha Tirada do Fogo, 1703-1791. O céu, à meia-noite, era iluminado pelo reflexo sombrio das chamas que devoravam vorazmente a casa do pastor Samuel Wesley. Na rua, ouviam-se os gritos: "Fogo! Fogo!" Contudo, a família do pastor continuava a dormir tranquilamente, até que os escombros ardentes caíram sobre a cama de uma filha, Hattie. A menina acordou sobressaltada e correu para o quarto do pai. Sem poder salvar coisa alguma das chamas, a família foi obrigada a sair casa afora, vestindo apenas as roupas de dormir, numa temperatura gélida. A ama, ao ser despertada pelo alarme, arrebatou a criança menor, Carlos, do berço. Chamou os outros meninos, insistindo que a seguissem, e desceu a escada. João, porém, que então contava 5 anos e meio, ficou dormindo. 3 vezes a mãe, Susana Wesley, que se achava doente, tentou debalde subir a escada. 2 vezes o pai tentou, em vão, passar pelo meio das chamas, correndo. Sentindo o perigo, ajuntou a família no jardim, onde todos caíram de joelhos e suplicaram em favor da criança presa pelo fogo. Enquanto a família orava, João acordou e, depois de tentar descer pela escada, subiu numa mala que estava em frente a uma janela, onde um vizinho o viu em pé. O vizinho chamou outras pessoas e juntos conceberam o plano de um deles subir nos ombros de um primeiro enquanto um terceiro subia nos ombros do segundo até alcançarem a criança. Dessa maneira, João foi salvo da casa em chamas, apenas instantes antes de o teto cair com grande fragor. O menino foi levado pelos intrépidos homens que o salvaram para os braços do pai. "Cheguem, amigos!" clamou Samuel Wesley ao receber o filhinho. "Ajoelhemo-nos e agradeçamos a Deus. Ele me restituiu todos os meus filhos. Deixem a casa arder. Os meus recursos são suficientes." 15 minutos depois, casa, livros, documentos e mobiliário não existiam mais. Anos mais tarde, em certa publicação, apareceu o retrato de João Wesley e, embaixo, a representação de uma casa ardendo com as palavras: "Não é este um tição tirado do fogo?" Zacarias capítulo 3, versículo 2. Nos escritos de Wesley foi encontrada uma referência interessante acerca desse histórico sinistro. Em 9 de fevereiro de 1750, durante um culto de vigília, cerca das 11 horas da noite, lembrei-me de que era esse o dia e a hora, havia 40 anos, em que me tiraram das chamas. Aproveitei-me do ensejo para relatar a maravilhosa providência. Os louvores e as ações de graças subiram às alturas, e grande foi o regozijo perante o Senhor. Tanto o povo como João Wesley já sabiam naquele tempo por que o Senhor o poupara do incêndio. O historiador Leque nomeia o grande avivamento como sendo a influência que salvou a Inglaterra de uma revolução igual a que, na mesma época, deixou a França em ruínas. Dos 4 vultos que se destacaram no grande avivamento, João Wesley era o maior. Jonathan Edwards, que nasceu no mesmo ano de Wesley, faleceu 33 anos antes dele. George Whitefield, nascido 11 anos depois de Wesley, faleceu 20 anos antes dele, e Carlos Wesley continuou o seu itinerário efetivo somente por 18 anos, enquanto João continuou durante meio século. Mas a biografia deste célebre pregador, para ser completa, deve incluir a história de sua mãe, Susana. De fato, é como certo biógrafo escreveu: "Não se pode traçar a história do grande avivamento do século passado, o 1700, na Inglaterra, sem dar uma grande parte da herança merecida à mãe de João e Carlos Wesley. Isso não somente por causa da instrução que inculcou profundamente aos filhos, mas por causa da direção que deu ao avivamento. A mãe de Susana era filha de um pregador. Esforçada na obra de Deus, casou-se com o eminente ministro Samuel Annesley. Dos 25 filhos desse enlace, Susana era a 24ª. Durante a vida, seguiu o exemplo da sua mãe, passando 1 hora de madrugada e outra à noite orando e meditando sobre as Escrituras. Pelo que escreveu certo dia, vê-se como se dedicava à oração.
Que Deus seja louvado por todos os dias em que nos comportamos bem. Mas estou ainda descontente, porque não desfruto muito de Deus. Sei que me conservo demasiadamente longe dele. Anseio ter a alma mais intimamente ligada a ele pela fé e amor. João era o 15º rebento dos 19 filhos de Samuel e Susannah Wesley. O que vamos transcrever, escrito pela mãe de João, mostra como ela era fiel em ordenar a seus filhos e a sua casa depois dela. Gênesis, capítulo 18, versículo 19. Para formar a mente da criança, a primeira coisa é vencer-lhe a vontade. A obra de instruir o intelecto leva tempo e deve ser gradual, conforme a capacidade da criança. Mas o subjugar-lhe a vontade deve ser feito de uma vez, e quanto mais cedo, tanto melhor. Depois, pode-se governar a criança pela razão e piedade dos pais, até chegar o tempo de a criança poder também exercer o raciocínio. Acerca do casal Wesley e seus filhos, o célebre comentador da Bíblia, Adam Clarke, escreveu: Nunca li nem ouvi falar de uma família, não conheço e nem existe outra, desde os dias de Abrão e Sara, de José e Maria de Nazaré, a qual a raça humana deve tanto. Susannah Wesley acreditava que aquele que poupa a vara aborrece a seu filho. Provérbios, capítulo 13, versículo 24. E não consentia que seus filhos chorassem em voz alta. Assim, apesar de a casa estar repleta de crianças, nunca havia tempos tristonhos nem balbúrdia no lar do pastor. Um filho jamais ganhou coisa alguma chorando na casa de Susannah Wesley. Susannah marcava o 5º aniversário de cada filho como o dia em que deviam aprender o alfabeto, e todos, a não ser 2, cumpriram a tarefa no tempo marcado. No dia seguinte, a criança que completava 5 anos e aprendia o alfabeto começava o estudo da leitura, iniciando-o com o primeiro versículo da Bíblia. Os meninos no lar de Samuel Wesley aprenderam o valor que há em observar fielmente os cultos. Não há em outras histórias fatos tão profundos e atraentes como os que constam acerca dos filhos de Samuel e Susannah Wesley, pois antes de saberem ajoelhar-se ou falar, eram instruídos a dar graças pelo alimento, por meio de acenos apropriados. Logo que aprendiam a falar, repetiam a oração dominical de manhã e à noite, e eram ensinados também a acrescentar outros pedidos, conforme cada desejo em particular. Ao chegarem à idade própria, um dia da semana era designado a cada filho para conversar sobre as dúvidas e dificuldades. Na lista aparecem os nomes de João, para a quarta-feira, e o de Carlos, para o sábado. E para os filhos, o dia de cada um tornou-se precioso e memorável. É comovente ler o que João Wesley, 20 anos depois de sair da casa paterna, disse à sua mãe: Em muitas coisas, a senhora tem intercedido por mim e tem prevalecido. Quem sabe se agora também, na intercessão para que eu renuncie inteiramente ao mundo, terá bom êxito. Sem dúvida, será tão eficaz para corrigir o meu coração como era, então, para formar o meu caráter. Depois do espetacular livramento de João do incêndio, sua mãe, profundamente convencida de que Deus tinha grandes planos para seu filho, resolveu firmemente criá-lo para servir e ser útil na obra de Cristo. Susannah escreveu estas palavras nas suas meditações particulares: Senhor, esforçar-me-ei mais definitivamente em prol desta criança, a qual salvaste tão misericordiosamente. Procurarei transmitir-lhe fielmente ao coração os princípios da tua religião e virtude. Senhor, dá-me a graça necessária para fazer isso sincera e sabiamente, e abençoa os meus esforços com grande êxito. Ela era tão fiel em cumprir sua resolução que João foi admitido a participar da ceia do Senhor com a idade de 8 anos. Nunca se omitia o culto doméstico da programação do dia no lar de Samuel Wesley. Fosse qual fosse a ocupação dos membros da família ou dos criados, todos se reuniam para adorar a Deus. Na ausência do marido, Susannah, com o coração aceso pelo fogo dos céus, dirigia os cultos. Conta-se que, certa vez, quando ele prolongou a ausência mais do que de costume, 30 a 40 pessoas assistiram aos cultos no lar dos Wesley, e a fome pela palavra de Deus aumentou a ponto de a casa ficar repleta de vizinhos.
A família do pastor Samuel Wesley vivia rodeada de pobreza, mas pela influência do Duque de Buckingham, conseguiu um lugar para João na Charterhouse, em Londres. Assim, o menino, antes de completar 11 anos, deixou a atmosfera fragrante de oração ardente para enfrentar as porfias de uma escola pública. Contudo, não cedeu ao ambiente de pecado de que estava rodeado. Conservava também as suas forças físicas, obedecendo fielmente ao conselho de seu pai, que corresse 3 vezes de madrugada ao redor do grande jardim da Charterhouse. Tomou como regra da sua vida, dali em diante, manter o vigor do corpo. Aos 80 anos, apesar de seu físico franzino, considerava coisa insignificante andar a pé 1,5 léguas para pregar. Conta-se um exemplo da influência que João exercia sobre seus colegas da Charterhouse. Certo dia, o porteiro sentiu falta dos meninos no terraço de recreio e foi achá-los em uma das salas, congregados em redor de João. Este contava-lhes histórias instrutivas, as quais atraíam-lhes mais do que o recreio. Acerca desse tempo, João Wesley escreveu: Eu participava de várias coisas que reconhecia como sendo pecado, embora não fossem escandalosas aos olhos do mundo. Contudo, continuei a ler as Escrituras e a orar de manhã e à noite. Baseava a minha salvação sobre os seguintes pontos. Primeiro, não me considerava tão perverso como o próximo. Segundo, conservava a inclinação de ser religioso. Terceiro, lia a Bíblia, assistia aos cultos e fazia oração. Depois de estudar 6 anos na Charterhouse, Wesley cursou em Oxford, tornando-se proficiente no latim, grego, hebraico e francês. Mas seu interesse principal não era o intelecto. Sobre esse assunto, ele escreveu: Comecei a reconhecer que a religião verdadeira tem a sua fonte no coração. Reservei 2 horas, todos os dias, para ficar sozinho com Deus. Participava da ceia do Senhor de 8 em 8 dias. Guardei-me de todo pecado, quer de palavras, quer de atos. Assim, na base das boas obras que praticava, eu me considerava um bom crente. João se esforçava para levantar-se diariamente às 4 horas. Por meio de anotações que registravam suas atividades cotidianas, conseguia dar conta de seu tempo para não desperdiçar um só momento. Continuou a observar esse costume até quase o último dia da sua vida. Certo dia, quando ainda jovem, assistiu a um enterro em companhia de um moço e conseguiu levá-lo a Cristo, ganhando assim a primeira alma para seu Salvador. Alguns meses depois, com a idade de 24 anos e depois de um período de oração, foi separado para o diaconato. Enquanto estudava em Oxford, juntava-se a um pequeno grupo de estudantes para orar, estudar as Escrituras diariamente, jejuar às quartas e sextas-feiras, visitar os doentes e encarcerados e confortar os criminosos na hora da execução. Todas as manhãs e todas as noites, cada um passava 1 hora orando sozinho em oculto. Durante as orações, paravam de vez em quando para observar se clamavam com o devido fervor. Sempre oravam ao entrar e ao sair dos cultos na igreja. Mais tarde, 3 dos membros desse grupo tornaram-se famosos entre os crentes. Primeiro, João Wesley, que talvez tenha feito mais que qualquer outro para aprofundar a vida espiritual, não somente na época, mas também em nossos dias. Segundo, Carlos Wesley, que chegou a ser um dos mais espirituais e famosos escritores de hinos evangélicos. E terceiro, George Whitefield, que se tornou o comovente pregador ao ar livre. Naquele tempo, sentia-se a influência de João Wesley em muitas partes das Américas, e hoje ainda é sentida. Contudo, passou menos de 2 anos nesse continente, e isto durante o período de sua vida em que se achava perturbado por causa de dúvidas. Aceitou a chamada para pregar o evangelho aos silvícolas na colônia de Geórgia, desejoso de ganhar sua salvação por meio de boas obras. Pensou que vaidade e ostentação mundana não se encontrariam nas matas da América. Como era característico em sua vida, a bordo do navio em viagem à América do Norte, observava com outros de seu grupo um programa para não desperdiçar um momento durante o dia. Levantava-se às 4 da manhã e deitava-se depois das 21 horas.
As primeiras 3 horas do dia eram dedicadas à oração e ao estudo das Escrituras. Depois de cumprir tudo o que estava indicado no programa do dia, o cansaço era tanto que, não obstante o bramido do mar e o balanço do navio, dormiam sem perturbação, deitados sobre um cobertor estendido no convés. Na Geórgia, a população inteira afluía à igreja para ouvir a sua pregação. A influência de seus sermões foi tal que, depois de 10 dias, uma sala de baile ficou quase inteiramente abandonada, enquanto a igreja se enchia de pessoas que oravam e eram salvas. Whitefield, que desembarcou na Geórgia alguns meses depois de Wesley voltar à Inglaterra, assim descreveu o que viu. O êxito de João Wesley na América é indizível. Seu nome é precioso entre o povo, onde lançou os alicerces que nem os homens nem os demônios podem abalar. Oh, que eu possa segui-lo como ele seguiu a Cristo! Porém, a Wesley faltava uma coisa muito importante, conforme se vê pelos acontecimentos que o levaram a sair da Geórgia, como ele mesmo escreveu. Faz 2 anos e quase 4 meses que deixei a minha terra natal para pregar Cristo aos índios da Geórgia. Entretanto, o que cheguei eu a saber? Ora, vim a saber o que eu menos esperava. Fui à América para converter outros, mas nunca fora realmente convertido a Deus. Depois de voltar à Inglaterra, João Wesley começou a servir a Deus com a fé de um filho e não mais com a fé de um simples servo. Acerca desse assunto, eis o que ele escreveu. Não reconhecia que esta fé era dada instantaneamente, que o homem podia sair das trevas para a luz imediatamente, do pecado e da miséria para a justiça e gozo do Espírito Santo. Examinei de novo as Escrituras sobre este ponto, especialmente Atos dos Apóstolos. Fiquei grandemente surpreendido ao ver quase que somente conversões instantâneas, quase nenhuma tão demorada como a de Saulo de Tarso. Desde então, começou a sentir mais e mais fome e sede de justiça, a justiça de Deus pela fé. Fracassara na sua primeira tentativa de pregar o Evangelho na América porque, apesar de seu zelo e bondade de caráter, o cristianismo que possuía era uma coisa que recebera por instrução. Mas a segunda etapa de seu ministério destacou-se por um êxito fenomenal. E porque o fogo de Deus ardia na sua alma, chegara a ter contato direto com Deus, através de uma experiência pessoal. Relatamos aqui, com suas próprias palavras, o episódio no qual o Espírito testificou ao seu espírito que era filho de Deus e que veio transformar completamente a sua vida. Eram quase 5 horas, hoje, quando abri o Novo Testamento, e encontrei estas palavras. Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Antes de sair, abri mais uma vez o Novo Testamento, para ler estas outras palavras. Não estás longe do reino de Deus. Marcos, capítulo 12, versículo 34. À noite, senti-me impelido a assistir em Aldersgate. Senti o coração abrasado. Confiei em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Foi-me dada a certeza de que Ele levara os meus pecados e de que me salvara da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças e testifiquei a todos os presentes do que sentia no coração. Depois dessa experiência em Aldersgate, Wesley aspirava a bênçãos ainda maiores do Senhor, conforme ele mesmo escreveu. Eu suplicava a Deus que cumprisse todas as suas promessas na minha alma. O Senhor honrou este anelo, em parte, não muito depois, enquanto eu orava com Carlos, Whitefield e cerca de 60 outros crentes, em Fetter Lane. São de João Wesley também estas palavras. Cerca de 3 horas da madrugada, enquanto perseverávamos em oração, Romanos capítulo 12, versículo 12, o poder de Deus nos sobreveio de tal maneira que bradamos impulsionados de grande gozo, e muitos caíram ao chão. A seguir, ao passar um pouco o temor e a surpresa que sentimos na presença da majestade divina, rompemos em uma só voz. Louvamos-te, ó Deus! Aceitamos-te como Senhor. Essa unção do Espírito Santo dilatou grandemente os horizontes espirituais de Wesley. O seu ministério tornou-se excepcionalmente frutuoso,
e ele trabalhou ininterruptamente durante 54 anos, com o coração abrasado pelo amor divino. Um pastor prega, em média, 100 vezes por ano, mas João Wesley pregou cerca de 780 vezes por ano, durante 54 anos. Esse homenzinho de apenas 1,66 m de altura e pesando menos de 60 quilos, dirigia-se a grandes multidões e sob as maiores provações. Quando as igrejas lhe fecharam as portas, levantou-se para pregar ao ar livre. Embora enfrentasse a apatia espiritual quase geral dos crentes, a par de uma onda de devassidão e crimes no país inteiro, multidões de 5.000 a 20.000 afluíam para ouvir seus sermões. Tornou-se comum, nesses cultos, os pregadores acharem-se tão angustiados que gritavam e gemiam. Se materialistas célebres, tais como Voltaire e Thomas Paine, gritaram de convicção ao se encontrarem com Deus no leito de morte, não é de admirar que centenas de pecadores gemessem, gritassem e caíssem ao chão como mortos, quando o Espírito Santo os levava a sentir a presença de Deus. Multidões de perdidos, assim, tornavam-se novas criaturas em Cristo Jesus nos cultos de João Wesley. Muitas vezes, os ouvintes eram levados às alturas de amor, gozo e admiração. Recebiam também visões da perfeição divina e das excelências de Cristo, até ficarem algumas horas como mortos. Ver Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Como todos os que invadem o território de Satanás, os irmãos Carlos e João Wesley tinham de sofrer terríveis perseguições. Em Moorfield, os inimigos do Evangelho acabaram com o culto, destruindo a mesa em que João subira para pregar, e o insultaram e maltrataram. Em Sheffield, a casa foi demolida sobre a cabeça dos crentes. Em Wednesbury, destruíram as casas, roupas e móveis dos fiéis, deixando-os desabrigados, expostos à neve e ao temporal. Diversas vezes, João Wesley foi apedrejado e arrastado como morto na rua. Certa vez, foi espancado na boca, no rosto e na cabeça até ficar coberto de sangue. Mas a perseguição por parte da igreja decadente era sua maior cruz. Foram denunciados como falsos profetas, paroleiros, impostores arrogantes, homens destros na astúcia espiritual, fanáticos, etc. Ao voltar para visitar Epworth, onde nascera e se criara, João assistiu no domingo aos cultos da manhã e da tarde na igreja onde seu pai fora fiel pastor durante muitos anos, mas não lhe foi concedida a oportunidade de falar ao povo. Às 18 horas, em pé sobre o monumento que marcava o lugar em que enterraram seu pai, ao lado da igreja, Wesley pregou ao maior auditório jamais visto em Epworth, e Deus salvou muitas almas. Qual a causa de tão grande oposição? Entre os crentes da igreja dormente, alegava-se que eram as suas pregações sobre a justificação pela fé e a santificação. Os descrentes não gostavam dele porque levou o povo a se levantar para cantar hinos às 5 da madrugada. João Wesley não somente pregava mais que os outros pregadores, mas os excedia como pastor, exortando, confortando os crentes e visitando-os de casa em casa. Nas suas viagens, andava tanto a cavalo como a pé, ora em dias ensolarados, ora sob chuvas, ora em temporais de neve. Durante os 54 anos do seu ministério, andou, em média, mais de 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação. Esse homenzinho que andava tantos quilômetros ainda tinha tempo para a vida literária. Leu não menos de 1.200 tomos, a maior parte enquanto andava a cavalo. Escreveu uma gramática hebraica, outra de latim e ainda outras de francês e inglês. Serviu durante muitos anos como redator de um jornal de 56 páginas. O dicionário completo que compilou da língua inglesa era muito popular, e seu comentário sobre o Novo Testamento ainda tem grande circulação. Revisou e republicou uma biblioteca de 50 volumes, reduzindo-a para 30 volumes. O livro que escreveu sobre a filosofia natural teve grande aceitação entre o ministério. Compilou uma obra de 4 volumes sobre a história da Igreja. Escreveu e publicou um livro sobre a história de Roma e outro sobre a da Inglaterra.
preparou e publicou 3 volumes sobre medicina e 6 sobre música para os cultos. Depois de sua experiência em Fetter Lane, ele e seu irmão Carlos escreveram e publicaram 54 inários. Disse que, ao todo, escreveu mais de 230 livros. Esse homem de físico franzino, ao completar 88 anos, escreveu: Durante mais de 86 anos, não experimentei qualquer debilidade de velhice. Os olhos nunca escureceram, nem perdi o meu vigor. Com a idade de 70 anos, pregou a um auditório de 30.000 pessoas, ao ar livre, e foi ouvido por todos. Aos 86 anos, fez uma viagem à Irlanda, onde, além de pregar 6 vezes ao ar livre, pregou 100 vezes em 60 cidades. Certo ouvinte assim se referiu a Wesley. Seu espírito era tão vivo como aos 53 anos, quando o encontrei pela primeira vez. Atribuiu a sua saúde aos seguintes fatores. Primeiro, ao exercício constante e ar fresco. Segundo, ao fato de nunca, mesmo doente ou com saúde, em terra ou no mar, haver perdido uma noite de sono desde o seu nascimento, o que não o impedia de participar das vigílias na igreja. Terceiro, a habilidade de dormir de dia ou de noite ao sentir-se cansado. Quarto, ao fato de, por mais de 60 anos, ter o hábito de levantar-se às 4 horas da manhã. Quinto, ao costume de sempre orar às 5 da manhã, durante mais de 50 anos. Sexto, ao fato de quase nunca sofrer de dor, desânimo ou preocupações durante a vida inteira. Não nos devemos esquecer da fonte desse vigor que John Wesley manifestava. Passava 2 horas diariamente em oração, e muitas vezes mais. Certo crente que o conhecia intimamente assim escreveu acerca dele. Considerava a oração a coisa mais importante da vida, e eu o tenho visto sair do quarto com uma serenidade de alma visível no rosto até quase brilhar. A qualquer história da vida de John Wesley faltará o ponto principal, se não se fizer menção dos cultos de vigília que se realizavam uma vez por mês entre os crentes. Esses cultos se iniciavam às 20 horas e continuavam até depois da meia-noite, ou até cair o Espírito Santo sobre eles. Baseavam tais cultos sobre as referências no Novo Testamento acerca de noites inteiras passadas em oração. Foi assim que alguém se referiu ao sucesso. Explica-se o poder de Wesley pelo fato de ele ser homo unius libre, isto é, um homem de um livro, e esse livro é a Bíblia. Pouco antes da sua morte, escreveu: Hoje passamos o dia em jejum e oração para que Deus alargasse a sua obra. Só encerramos depois de uma noite de vigília, na qual o coração de muitos irmãos foi grandemente confortado. No diário de John Wesley, há diversas anotações sobre oração e jejum. Entre outras coisas, ele escreveu o seguinte: Enquanto cursava em Oxford, jejuávamos às quartas e às sextas-feiras, como faziam os crentes primitivos em todos os lugares. Escreveu Epifânio: Quem não sabe que o jejum das quartas e das sextas-feiras é observado pelos crentes do mundo inteiro? Não sei por que eles guardavam esses 2 dias, mas é boa a regra. Se lhes servia, também me serve. Contudo, não quero dar a entender que o único tempo de jejuar seja esses 2 dias da semana, porque muitas vezes é necessário jejuar mais do que 2 dias. É necessário permanecer sozinho e na presença de Deus enquanto jejuamos e oramos, para que Deus possa mostrar-nos a sua vontade e dar-nos direção. Nos dias de jejum, devemos afastar-nos o mais possível de todo serviço, de fazer visitas e das diversões, apesar de essas coisas serem lícitas em outras ocasiões. Seu gozo em pregar ao ar livre não diminuiu na velhice. Em 7 de outubro de 1790, pregou pela última vez fora de casa sobre o texto: O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Consta em sua biografia que a palavra manifestou-se com grande poder e as lágrimas do povo corriam em torrentes. Um por um, seus fiéis companheiros de luta, inclusive sua esposa, foram chamados para o descanso, mas John Wesley continuava a trabalhar. Com a idade de 85 anos, seu irmão Carlos foi chamado pelo Senhor,
e João sentou-se perante a multidão, cobrindo o rosto com as mãos, para esconder as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Seu irmão, a quem amara tanto durante tão longo tempo, havia partido, e ele, agora, tinha de trabalhar sozinho. Em 2 de março de 1791, com a idade de quase 88 anos, completou a sua carreira terrestre. Durante toda a noite anterior, não cessaram em seus lábios o louvor e a adoração, pronunciando estas palavras: as nuvens destilam a gordura. Sua alma saltou de alegria com a antecipação das glórias do lar eterno e exclamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, levantando a mão, como se fosse o sinal da vitória, novamente repetiu: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Às 10 horas da manhã, enquanto os crentes rodeavam o leito em oração, ele disse: adeus. E assim passou para a presença do Senhor. Um crente que assistiu à sua morte assim relatou o ato: a presença divina pairava sobre todos nós. Não existem palavras para descrever o que vimos no seu semblante. Quanto mais o fitávamos, tanto mais víamos parte dos indizíveis céus. Calcula-se que 10.000 pessoas passaram em desfile diante do ataúde para ver o rosto que ainda retinha um sorriso celestial. Por causa das grandes massas que afluíram para honrá-lo, foi necessário enterrá-lo às 5 horas da manhã. João Wesley nasceu e criou-se em um lar onde não havia abundância de pão. Com a venda dos livros de sua autoria, ganhou uma fortuna, com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas, salvas em épocas de grande decadência espiritual. Em Epworth, a tocha foi arrebatada do fogo. Em Aldersgate e Fetter Lane, começou a arder intensamente e continua a iluminar milhões de almas no mundo inteiro.